Paz do Senhor, o ADEC, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Eu venho aqui através desse vídeo para a gente estudar juntos a lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. Como todos vocês sabem, a gente não pode hoje, neste domingo, estar de maneira presencial na igreja aprendendo, mas aprove Deus a gente poder, através de vídeo, poder estar passando a aula para vocês, tá certo? Então, desde já eu agradeço, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que vocês possam assistir, que vocês possam curtir essa aula, mandar para frente para outros adolescentes e que vocês possam meditar em tudo que a gente vai falar aqui. Bom, adolescentes, hoje a nossa aula de número 10 vai ser sobre o seguinte tema: existem anjos e demônios? Você já parou para pensar nisso? Se alguém perguntar para você, ei, existe anjos? E aí, o que você responde? Existem demônios? E aí, o que você responde? Será que a Bíblia fala de anjos e fala de demônios? A gente vai descobrir isso nessa nossa aula de hoje, ok? Então eu convido você, pegue a sua Bíblia. Eu separei aqui 8 textos bíblicos que falam sobre anjos e 8 textos bíblicos que falam sobre demônios. Então eu vou mostrar para vocês pela Bíblia que existem sim anjos e existem também demônios. A gente vai ver nessa lição que o mundo espiritual é uma realidade, adolescentes, e existe uma batalha constante neste mundo espiritual que a palavra de Deus deixa isso muito bem claro para nós, tá certo? Então vamos lá, o primeiro texto bíblico que eu gostaria de citar falando da existência de anjos, tá? Existem os anjos de Deus e existem os anjos que acompanharam Satanás na sua rebelião. Então existem anjos bons e existem anjos maus. Existem anjos da luz e existem anjos das trevas. E a gente vai ver isso nessa nossa aula de hoje. Então, começando aqui pelos anjos de Deus, nós vamos ler aqui pelo menos 8 textos que falam sobre os anjos de Deus e os momentos na história bíblica em que eles aparecem, tá certo? Então pega a sua Bíblia comigo e vamos abrir lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 24. Gênesis 3, 24 diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja que já em Gênesis capítulo 3, versículo 24, aparece querubins, que é uma classe de anjos que existem nos céus, ok? Existem os anjos mensageiros, como Gabriel, que a gente vai ver no texto bíblico, existem os querubins, tá? Existem os serafins, a gente vai ver tudo isso na palavra de Deus, que a Bíblia deixa clara a existência de anjos. Gênesis capítulo 19, versículo de número 1, diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Então a gente vê também no capítulo 19 de Gênesis que aparecem 2 anjos que vão até a casa de Ló para tirar ele e sua família de Sodoma, para que o juízo de Deus pudesse cair sobre Sodoma e Gomorra. Agora a gente vai dar um salto, adolescentes, lá para o livro de Daniel, livro do profeta Daniel. A gente vai encontrar mais uma aparição dos anjos, tá? Na Bíblia. E lembrando que a gente, nessa primeira sessão, a gente está destacando os anjos de Deus, tá? Daniel capítulo 9, versículo de número 21 diz assim: Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, Gabriel, que aparece aqui para Daniel, é um anjo de Deus, um anjo mensageiro, ele vem voando até Daniel. Tá? Então, a gente percebe já nesse texto bíblico que os anjos, existem uma classe angelical que é mensageira de Deus, né? Deus usa esses anjos como mensageiros para levar mensagens de Deus para os seus servos. O outro texto que a gente vai ler também é a que está lá, que está agora lá em Lucas, capítulo de número 2, tá? Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número
9 a 13, que diz assim, ó. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Então a gente vê que no nascimento de Jesus apareceu um anjo, e depois que o anúncio do nascimento de Jesus veio, a Bíblia diz que apareceu uma multidão de anjos, de exércitos celestiais. Os exércitos celestiais aqui no texto são multidões de anjos, que eles apareceram no anúncio do nascimento de Jesus, louvando e adorando a Deus. Tá? No mesmo livro, né, de Lucas, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 30 diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O versículo 30 diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Percebe que Gabriel aparece lá em Daniel capítulo 9 para trazer uma mensagem de Deus para Daniel, e aqui em Lucas capítulo 1 o mesmo anjo Gabriel aparece para trazer uma mensagem para Maria, né, que foi a mãe de Jesus. Então a gente percebe, adolescentes, que os anjos, tá, eles são enviados, conforme diz Hebreus, né, capítulo 1, versículo 14, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são mensageiros de Deus para levar, né, a mensagem de Deus para aqueles que hão de herdar a salvação. E é importante lembrar que os anjos não devem ser adorados, tá? Os anjos de Deus não devem ser adorados e não aceitam adoração. Isso é um ponto muito importante que a gente deve deixar bem claro. Por mais que a Bíblia fale muito dos anjos, a gente precisa entender: os anjos são servos a serviço de Deus em favor do seu povo, tá? E eles não são, não aceitam adoração e nem recebem adoração. A gente só deve adorar apenas ao Senhor, ok? E também o livro de Apocalipse, adolescentes, é um livro que aparece muito forte a atuação dos anjos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então, se você me perguntar, Renan, quantos anjos existem? Eu não sei. A Bíblia diz que só fala que existem milhões de milhões e milhares de milhares. É muito grande o número da existência de anjos, e é importante lembrar aqui nessa aula que os anjos possivelmente foram criados antes dos seres humanos, porque Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio que criou Deus os céus e a terra. Então, primeiro tem a criação celestial e depois a criação terrestre, tá? Então, os anjos foram criados muito antes dos homens. Os anjos são eternos, eles não morrem, são espíritos, tá certo? E estão a serviço de Deus em favor do seu povo. Eu novamente torno a lembrar isso aqui para vocês, tá? Apocalipse capítulo 8, versículo de número 2 diz assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, no Apocalipse 8, tem 7 anjos, recebem 7 trombetas para tocarem essas 7 trombetas. E cada trombeta que esses anjos tocam é um juízo de Deus sobre a terra. Os anjos aqui no Apocalipse são instrumentos de Deus para manifestação da sua ira e do seu juízo sobre a terra. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, os anjos aqui em Apocalipse 16 recebem uma ordem para ir e realizar a missão que lhes fora dado, tá? Então, a gente percebe, adolescentes, que em todos esses textos aqui que eu li falando de anjos de Deus, a gente percebe que existem os anjos de Deus, os anjos da luz,
tá? Os anjos que estão a serviço de Deus, que obedecem a Deus, que amam a Deus, que estão diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 5 diz que são milhares de milhares, milhões de milhões. Então a Bíblia deixa claro, existem anjos? Sim. Existem anjos de Deus? Sim. A Bíblia deixa claro isso em diversas passagens que eu li aqui, pelo menos 8, existem outras passagens, tá? E a Bíblia nos orienta que esses anjos são mensageiros de Deus, são executores do juízo de Deus, são enviados para livrar os servos de Deus, como aconteceu lá com Ló, como também aconteceu com Daniel na cova dos leões, tá certo? Então, a gente percebe na leitura bíblica o ministério dos anjos de Deus em favor do seu povo, que é um ministério de proteção, de livramento. Por exemplo, o arcanjo Miguel, que também é outra classe angelical, os arcanjos, que são anjos guerreiros. Arcanjo Miguel é um anjo guerreiro que é enviado para proteger Israel. Se você ler depois Apocalipse capítulo 12 e Daniel também capítulo 12, lá diz que quando Israel estiver em um momento de grande tribulação, se levantará Miguel, o guardador de Israel. Então a gente percebe, adolescentes, que a Bíblia deixa muito claro: os anjos existem sim, tá certo? E a gente vai ver agora também na Bíblia, pela Bíblia, a existência de demônios. Bom, então vamos ver agora pela Bíblia a existência dos demônios. A gente já viu pela Bíblia que existem sim os anjos, mas agora também a gente vai ver pela Bíblia que existem também os demônios, tá? É uma realidade o mundo espiritual do bem contra o mal, das trevas contra a luz, ok? E os demônios aparecem também em diversas partes da Bíblia, tá? E Satanás, né, é o príncipe dos demônios, né? A Bíblia chama ele de príncipe deste século, príncipe deste mundo, maligno, né? O enganador, o acusador, enfim, vários adjetivos a Bíblia usa para se referir a Satanás, que é o príncipe dos demônios, né? O primeiro a se rebelar contra Deus e, segundo o que a Bíblia nos ensina, ele levou após si a terça parte, né, das estrelas do céu, que é um adjetivo que também se aplica a anjos, né, estrelas, tá certo? Então, lá em Jó, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui nesse texto nós temos a apresentação diante de Deus de anjos e do próprio diabo, do próprio Satanás, né, que é um demônio, ok? Então a gente percebe agora, à luz da Bíblia, esse mais 7 textos que eu aqui vou ler, li 8 textos que falam sobre a existência dos anjos de Deus e agora vou ler 8 textos que falam sobre a existência de demônios. E esse é o primeiro deles, onde a gente vê a aparição de anjos diante de Deus, filhos de Deus aqui são anjos, tá? E também a gente percebe aqui a existência de Satanás, que é o príncipe dos demônios. Aí quando a gente vai também dar um salto lá para o Novo Testamento, adolescentes, lá no livro de Marcos, nós vamos ver a existência de demônios, ok? De demônios. Marcos capítulo 5, versículo de número 2 e o versículo de número 9. O 2 diz assim: E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Espírito imundo aqui também é um adjetivo usado para demônios na Bíblia. Espírito imundo. Versículo 9 diz assim: E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus perguntando ao espírito imundo que estava no Gadareno, tá? E o espírito imundo lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então a gente percebe nesse texto que os demônios são muitos, também são em grande número, tá? A Bíblia não dá a existência de quantos demônios existem, mas a Bíblia diz também que são muitos, ok? Assim como a gente viu a respeito dos anjos de Deus, que são milhões e milhares de milhares. Os demônios também existem em grande quantidade. Também não morrem, são eternos, tá? E estão a serviço de Satanás para enganar, para seduzir, para matar, roubar e destruir a vida das pessoas e levar, né, para
o caminho de condenação o máximo de pessoas quanto puderem, ok? Esse é o trabalho dos demônios, tá certo? Outro texto que nós vamos ler também que fala da existência deles, desses seres malignos, é Marcos, ou melhor, Lucas capítulo 9, só corrigindo aqui, Lucas capítulo de número 9, versículo de número 39, que diz assim, adolescentes: E eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar e só o larga depois de o ter quebrantado. Também aqui o texto falando sobre a cura de um jovem lunático. Esse moço era possesso de um espírito maligno que, quando se apoderava do corpo dele, fazia com que ele se lançasse sobre o fogo, sobre a água, né? Marcos também traz esse relato, tá? E fazia ele espumar e tentava matar ele, né? E Jesus aqui liberta esse moço desse poder maligno, ok? Atos capítulo 19, nós vamos ver uma história bem inusitada agora, adolescentes, de expulsão de demônios, tá? A gente sabe que o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus, expulsou demônios também no nome de Jesus. E o interessante aqui, eu deixo lembrar aqui também, que expulsar demônios é pelo nome de Jesus. O próprio Jesus disse isso, né? Em meu nome expulsarão demônios. Então, o demônio só sai por causa da autoridade e do poder que há no nome de Jesus. Então, todos aqueles que expulsam demônios, eles precisam entender que deve se expulsar em nome de Jesus, porque é nesse nome que há poder, e a Bíblia diz que é nesse nome que os demônios creem e estremecem, ok? Então é importante a gente lembrar isso aqui também nessa nossa aula aqui sobre a existência de anjos e demônios. Atos 19 vai trazer uma história bem inusitada, que talvez você vai até rir aí, onde você está assistindo essa nossa aula, tá? Atos 19, versículo 13 diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Versículo 15 e 16. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Pode rir agora, adolescentes, tá? Traduzindo aqui, os exorcistas judeus foram querer expulsar demônios sem autoridade, sem preparo, né? Sem crer de fato que esses demônios poderiam sair pelo poder que há no nome de Jesus, e o demônio que estava dentro deste homem simplesmente deu uma surra neles, deu uma surra neles. Então a gente vê que quando alguém fica possesso por demônios, esse alguém ganha forças fora do comum, porque a Bíblia diz aqui que um homem só bateu em dois e o restante fugiu. Então veja que é um assunto muito sério. O próprio Jesus disse, né, que existem castas de demônios que não saem a não ser com jejum e oração. Então é muito importante a gente entender essa questão também. Outro texto que eu gostaria de ler aqui com vocês sobre a existência de demônios está lá em Efésios, capítulo de número 6, e esse texto aqui é muito sério, porque esse texto, além de afirmar a existência de demônios, afirma que a gente está em uma batalha espiritual contra eles. Efésios capítulo 6, versículo 11 e o versículo 12 diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Perceba que está no plural, então aqui está falando da existência de vários demônios, de vários príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, os demônios existem, estão habitando as regiões celestiais, têm como seu principal líder o próprio Satanás, e eles têm uma hierarquia entre eles, ok? Uma hierarquia. Eles são muito organizados e trabalham, né, pela enganação
e para fazer com que o homem se distancie de Deus e acabe indo para o inferno, que é a condenação de todos esses demônios, anjos caídos, ok? Então esse texto deixa muito bem claro que existe essa guerra, existe essa batalha e existe esse campo espiritual da maldade nos lugares celestiais. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, traz uma advertência muito séria que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o texto aqui dizendo, claro, que o diabo existe e que está ao nosso derredor, sempre buscando uma oportunidade em que ele possa nos vencer, em que ele possa nos tragar. Então, é muito sério isso. Apocalipse, capítulo de número 16, tá? Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14 diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Então, o livro do Apocalipse nos mostra, adolescentes, que na grande tribulação haverá muita atuação de demônios sobre a terra. Apocalipse 12, o próprio Satanás com seus anjos vai ser lançado dentro da terra. Hoje eles habitam as regiões celestiais, conforme Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Porém, na grande tribulação eles serão lançados dentro da terra. E aí vai ter muita atuação de demônios. Apocalipse 9 mostra isso. O próprio Apocalipse 16 mostra isso. Tá? Existem hoje alguns demônios que estão aprisionados no profundo abismo, no Tártaro, que é a prisão dos demônios, que Deus aprisionou eles, mas que na grande tribulação alguns destes que estão presos serão soltos para atuar e trazer sofrimento e tormenta sobre a vida de quem estiver aqui na terra nos dias da grande tribulação. Por isso que vale a pena servir Jesus e subir no arrebatamento da igreja para estar livre, né, de todos esses acontecimentos que o Apocalipse nos mostra. E para nós encerrarmos essa sessão bíblica sobre a existência de demônios, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então o Apocalipse 20 encerra dizendo que o próprio diabo será condenado ao lago de fogo e será atormentado para todo sempre. Então, a gente percebe na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo ensinou isso na carta aos Coríntios, ele diz que a igreja vai julgar os anjos. Que anjos são esses? Os demônios, os anjos caídos. A igreja vai participar do julgamento que vai condenar esses anjos ao lago de fogo. E tira da sua cabeça aquela ideia que muitos filmes, séries e muitos, de muitas maneiras, né, a própria internet prega às vezes, que o inferno será um lugar onde Satanás vai ter um trono e vai castigar as pessoas, e ele vai estar sentado num trono e vai estar castigando aquelas almas de maneira nenhuma. A Bíblia diz que ele mesmo será atormentado para todo sempre. Então, a gente percebe pela Bíblia, adolescentes, a existência de anjos de Deus e a existência de demônios. Tá? A Bíblia deixa claro o ministério dos anjos de Deus, a atuação dos anjos de Deus e também a atuação dos demônios. E a gente precisa estar por dentro disso para que a gente não venha a ser enganado. Até porque a Bíblia diz que o diabo ele pode se transfigurar em anjo de luz para enganar, para persuadir, para seduzir. Porém, a Bíblia diz que através do nome de Jesus nós podemos vencê-los, através do nome de Jesus nós podemos expulsá-los, tá? E a gente pode, não precisa temer mal nenhum, porque maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo, tá certo, adolescentes? Então que você possa mandar essa aula para frente, que você possa anotar esses textos bíblicos que eu li aqui para vocês, que se tiver alguma dúvida, anote, faça pergunta aqui no grupo, na escola dominical presencial quando a gente retornar, mas não fique com dúvidas, tá? Essa revista trata das respostas às questões da nossa fé,
E se você tinha dúvidas sobre a existência de anjos e de demônios, eu acredito que através dessa aula todas as suas dúvidas caíram por terra, porque a Bíblia diz que sim, existem os anjos e demônios, ok? Várias e várias passagens. Eu li aqui 8 passagens sobre a existência dos anjos e 8 passagens sobre a existência de demônios. Então, um forte abraço a todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.